E aí galera bonita e maravilhosa, bom dia Fica Online, tudo bem com vocês? Bom, nessas primeiras aulas aqui, pessoal, eu vou revisar os assuntos que já foram dados em sala de aula, tá certo? Depois da segunda apostila, ou terceira apostila aí de revisão, eu começo a dar assunto novo. Então fique online aí, fiquem ligados, tá certo? Lembre-se, quem vai ficar em casa com os braços cruzados é a concorrência. Vocês não, vão ficar estudando. Olha pra cá, ó. Nessa primeira aula eu quero revisar para vocês múltiplos. Não só múltiplos, mas também mínimo múltiplo comum, MMC. Vocês se lembram o que é múltiplo? Ó, quando eu pergunto para vocês quem são os múltiplos de 5, você vai pegar o 5 e vai multiplicar pelos números naturais. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. E assim por diante, de 5 em 5. Ah, quem são os múltiplos de 7? 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. E assim sucessivamente. Lembre-se que o 0 é um múltiplo universal. Tranquilo? Professor, mas qual é a verdadeira definição de múltiplo? Pessoal, quando é que M é múltiplo de P? Na verdade, M é múltiplo de P quando P vezes um número natural da M, tá certo? Então, M é um múltiplo de P quando P vezes um número natural da M. Professor, como assim? Aqui, ó. 21 é um múltiplo de 7? Sim. Por quê? Porque 7 vezes um número natural, 3, dá 21. Ah, 25 é um múltiplo de 5? Sim. Porque 5 vezes um número natural, 5, dá 25. Lembre-se, pessoal, quando eu falo que ele é múltiplo, eu posso dizer também que ele é divisível, tá certo? Ele é divisível. Professor, e aqui, mínimo múltiplo comum? Quando é que eu utilizo MMC? Pessoal, você utiliza MMC não é só em adição de frações com denominadores diferentes, não. Eu sei que muita gente pensa isso. Vou utilizar MMC só aqui, ó. Adição de frações com denominadores diferentes. Ah, eu vou fazer o quê? Vou tirar o MMC de 12, 8 e 6. Por 2, 6, 4 e 3. Por 2, 3, 2 e 3. Por 2, 1, 3 e 3. Por 3, 1 e 1. Ou seja, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Professor, tem outra forma de tirar um MMC assim de frações? Tem. MMC de cabeça. Lá eu tenho 45 questões no Enem. Tem que ganhar tempo. E como é que você tira o MMC de cabeça? Eu vou atrás de um número maior. Que um número maior aqui? 12. 12 dividido por 6, divide. Mas 12 dividido por 8, não. O que eu faço? Eu pego um múltiplo de 12. 12 vezes 2, 24. 24 dividido por 6, divide. 24 dividido por 8, divide. Então, o MMC aí é o 24, certo? E se não fosse o 24? Pegaria o triplo, o quádruplo, até achar um número que dividisse pelos outros. Então, aqui, ó, 24. 24 por 12 dá 2. 2 vezes 5, 10. 24 por 8 dá 3. 3 vezes 3, 9. 24 por 6 dá 4. 4 vezes 1, 4. Veja, 10 menos 9, 1. 1 mais 4, 5. 5 sobre 24. É a resposta, certo? Mas não é esse tipo de MMC que eu quero mostrar a vocês não, pessoal. Eu quero mostrar para vocês uma questão que cai somente no MMC, cuja resposta vai ser um MMC. Como é que eu faço, professor? Como é esse tipo de questão? Olha, anota aí no caderninho de vocês, tá certo? Numa linguagem bem popular, como é que eu utilizo o MMC? Repare, ó. Se duas ou mais coisas se encontram agora, daqui a quanto tempo vão se reencontrar? Então, de novo, ó. Se duas ou mais coisas se encontram agora, daqui a quanto tempo vão se reencontrar? Questão de MMC. Aqui, ó, um exemplo. Vamos dizer que um rapaz correndo, ele consegue dar uma volta em 40 minutos. O outro rapaz correndo, ele consegue dar uma volta também em 30 minutos. Se os dois saem 8 horas da manhã, que horas eles vão se encontrar naquele ponto de largada? Repare que o de 40 minutos vai se encontrar depois de 40 minutos. 8h40,
depois 9h20, depois 10, 10h40, 11h20, de 40 em 40 minutos. Já o de meia hora, se ele sai 8 horas, ele vai se encontrar 8h30, 9, 9h30, 10, 10h30, de meia e meia hora. Mas eu lhe pergunto, os dois saindo 8 horas da manhã, que horas vão se reencontrar? Aqui, ó, se você for olhar o menor múltiplo comum entre eles, o próximo número que eles vão se encontrar, qual é? Pode olhar, são as 10 horas, certo? Depois das 10, o próximo múltiplo comum entre eles é meio-dia, certo? Então, se você for olhar aqui, esse espaço de 8 às 10 são 2 horas, 120 minutos. Ou seja, o menor múltiplo comum entre eles é de 120 minutos. A cada 120 minutos, eles vão se encontrar. Professor, e precisa fazer assim o MMC? É? Não, pessoal. O MMC você faz assim, olha, não esqueçam, ó. Se um passa a cada 40 minutos e o outro passa a cada 30 minutos, vai lá, por 2, 20 e 15, por 2, 10 e 15, por 2, 5 e 15, por 3, 5 e 5, por 5 dá 1. Ou seja, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24, vezes 5, 120 minutos. Que equivale a quantas horas? A 2 horas. A cada 2 horas se encontram. Agora veja, não é só tirar um MMC. Cuidado com as pegadinhas, tá certo? Interprete o comando da questão. Um exemplo, vocês fizeram simulado nesses dias, tá certo? Simulado aqui do FIC. E na questão lá, olha, questão de número 157. É uma questão de MMC, mínimo múltiplo comum. Algumas pessoas mandaram essa questão para mim, certo? Para eu tirar a dúvida, e eu vou tirar aqui online com vocês. Apesar que eu respondi elas lá nos grupos, certo? Vou responder aqui também para vocês. Olha, o transporte intermunicipal por ônibus é bastante comum na região de Limeira e algumas empresas que disponibilizam o serviço para as mesmas rotas, mas em horários distintos. A empresa A possui ônibus de Limeira para Campinas a cada 1 hora e 20 minutos. Então veja, o início que as duas empresas começam, 6 horas da manhã. E o encerramento das duas empresas, às 23 horas, tá certo? Então, por que uma questão de MMC? Se 2 ou mais coisas acontecem agora, daqui a quanto tempo vão se reencontrar? Anote isso aí, não esqueça não, viu? Ó, aqui tem horas e minutos. Para ficar mais fácil, eu transformo em um só. Eu deixo tudo em horas ou eu deixo tudo em minutos. Se você deixar em horas, vai virar um número decimal. O que é que eu faço? Deixo em minutos. 1 hora é 60 minutos. E 60 mais 20, 80 minutos. 2 horas, 60 mais 60, 120 minutos. Então, ó, tirando o MMC aqui, por 2, 40, 60. Por 2, 20, 30. Por 2, 10, 15. Por 2, 5, 15. Por 3, 5 e 5. Por 5, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 3, 48. Vezes 5, 240 minutos. E 240 minutos equivale a quantas horas? Quando você divide 240 por 60, você vai ver que equivale a 4 horas. Mas repare, a questão não é só tirar o MMC. A questão é você interpretar o comando. Olha a pergunta final dele. Das 6 horas às 23 horas, quantas vezes eles se encontraram? Aí você tem, ó, eles se encontraram às 6 horas, aí passam-se 4 horas. Eles se encontram às 10 horas, passam mais 4 horas. Eles se encontram às 14 horas, mais 4 horas, às 14 mais 4, 18 horas, 18 mais 4, às 22 horas. 22 mais 4, já encerrou, não pode mais.
Cuidado que muita gente errou essa questão e colocou a alternativa que são 4 vezes, porque não contou com o início. Lembre-se que ele sai junto às 6 horas. Então a alternativa correta aí, pessoal, são 5 vezes, que é a alternativa de número C, certo? Então não pode perder uma questão do BMC e se prepara para a próxima aula que vai ser de BDC. Um abraço, pessoal!